carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, tome comigo Hebreus, capítulo de número 11, a epígrafe é a essência e o sentido da fé. Eu irei ler o versículo de número 1, de número 2 e o 3, e o versículo de número 6, diz assim, a palavra inerrante, infalível palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O versículo de número 6 declara: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Fé. Somente a fé. Sola fide. Fé é algo que é fundamental que nós entendamos. Uma palavra só, uma sílaba só. Fé. Duas letrinhas. Fé. Mas que significado tão profundo tem essa palavra para nós? Porquanto a palavra de Deus declara que sem fé, sem essa palavrinha, sem o que significa esta palavra, sem fé é impossível. Quando a palavra diz, pela graça sois salvos, mas ela diz, por meio da fé. Veja, por meio da fé. Até a salvação depende da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Deus é o Deus do impossível. Disse o Nécio, não a Deus. Aqueles, a gente viu, aqueles que não têm fé nenhuma. Aqueles, por outro lado, que têm fé, mas têm uma fé errada, creem na criatura, não no Criador, creem na falsa divindade, não no Deus verdadeiro. Há outros que creem, mas creem no homem, e a palavra nos mostra que a crença no homem ela é equivocada, o homem é falível. Há outros, porém, que creem, que têm uma fé viva, uma fé verdadeira. É a fé do centurião, é a fé daquele leproso que prostrou-se aos pés de Jesus, é a fé da mulher cirofenícia, é a fé viva. E eu quero nessa manhã, dando continuidade a essa série de mensagens, falando que unicamente a fé, somente a fé, eu quero nessa manhã explorar com você um outro aspecto da fé, te falando da fé conforme a palavra de Deus. Lembrando a você que existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. Nós estamos abordando ainda acerca da fé natural, daquela fé que envolve o homem, quando a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. A confiança é algo que o homem precisa ter, como foi dito ao carcereiro de Filipos, quando ele disse que devo fazer para ser salvo, foi-lhe dito, crê ou confia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Os de Nazaré, por exemplo, deixaram de receber grandes milagres da parte do Senhor Jesus, porque a palavra nos mostra que Jesus deixou de fazer muitos milagres em Nazaré da Galileia, porquanto o povo de Nazaré não cria nele. Porquanto se não existe a fé, aqui está dizendo, se não tem fé, é impossível. Mas olha a implicação desta palavra. Se não ter fé é impossível, se a ausência da fé
torna impossível a presença da fé. A existência da fé torna possível. Tudo é possível ao que crê. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, ele renove a tua fé, ele gere no teu coração uma fé viva, uma fé genuína, aquela fé com a qual você nessa manhã vai se aproximar do Senhor, aquela fé com a qual nessa manhã você vai chegar até a presença do Deus Todo-Poderoso, e ainda que você esteja como uma árvore cortada, como uma árvore que a raiz na terra seca, ela está na terra crestada, sem ter como sobreviver, nessa manhã vai haver renovo na tua vida, haverá restauração no teu viver. Eu quero examinar com você a palavra do Senhor, examinando a fé segundo nos mostra a palavra. E o primeiro aspecto que eu quero trazer para você avaliar comigo, para você meditar comigo, é acerca daquela fé que não é interrompida. É acerca daquela fé que é como aquela oração que não é interrompida, aquela oração que não para. Jesus, ele fala da oração como um dever, o dever de orar, e ele diz: jamais esmorecer. O profeta Isaías, ele declara: ó Jerusalém, nos teus muros eu coloquei vigias, eu coloquei atalaias. E é dito ali pelo profeta: ó vós, que vos farei lembrar ao Senhor as suas promessas, não descanseis, nem deixeis o Eterno descansar. E ele diz: até que ele faça de Jerusalém, ele restaure Jerusalém, ele faça de Jerusalém diadema real na terra. Mas para que a oração possa ser contínua, é preciso que a fé seja contínua, porque aquilo que move a oração, aquilo que o combustível da oração é a fé que não esmorece, a fé que não desiste, a fé que insiste, a fé, o orar é isso, é o pedir, é o bater, é o buscar, mas o que motiva o pedir, o que motiva o bater e o que motiva o buscar é aquela fé que não cessa, é aquela fé ininterrupta. Venha comigo ver a palavra em Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 35, eu vou ler com você a palavra 35, 36, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Isso aqui é dizendo a Jairo que vai em busca de socorro para sua filha de 12 anos, que jazia miseravelmente doente, que jazia às portas da morte. Ele tendo buscado os recursos da terra, os recursos da medicina, ele era um homem de meios, de recursos, tendo, quem sabe, pedido ajuda em oração aos seus colegas de Jerusalém, quem sabe Anás, Caifás, quem sabe os membros do Sinédrio haviam orado por ele, quem sabe ele já tivesse oferecido sacrifícios ao Senhor no templo de Jerusalém, em busca do socorro do Senhor, da restauração da sua filha. Mas a verdade é que a sua filha não estava bem, a verdade é que a sua filha tinha uma doença terminal, e ele, vendo desesperadamente, entendendo que não havia saída para a sua filha, ele quebra o protocolo, e podia até ser que ele fosse punido por buscar Jesus. Jesus, ele era visto como um adversário pelos membros do Sinédrio, ele era visto como um adversário pela elite religiosa da sua época. Mas Jairo, ele quebra todo o protocolo, ele vai em busca de Jesus. Ele sabe que no dia em que Jesus chegou em Cafarnaum e
falou na sinagoga, houve uma manifestação gloriosa da parte do Senhor. Ali uma pessoa foi liberta. Naquele mesmo dia, ao entardecer, na casa de Pedro, a sogra de Pedro havia sido curada. As pessoas chegaram até a porta de Pedro e ali Jesus curou, ali Jesus libertou, ali houveram milagres e maravilhas operadas pelo Senhor Jesus. Jairo entende, Jairo compreende que Jesus podia socorrer sua filha. Jairo entende que nem tudo estava perdido. Jairo entende que ainda há esperança. Jairo entende que ele podia se voltar para o Senhor. Embora para fazer isso, ele tinha que tirar a sua condição, ele tinha que colocar em risco a sua condição como principal da sinagoga. Ele precisava renunciar à sua própria religiosidade e ele se dispõe a isso. Ele se dispõe inclusive a deixar a tradição, quem sabe ser expulso da sinagoga, porquanto naqueles dias já havia uma ameaça do sinédrio, que todo aquele que cresce em Jesus Cristo seria expulso da sinagoga. Jairo abre mão, inclusive, da religião na qual ele havia crescido, da tradição religiosa que ele conhecia, porque ele entende que a tradição religiosa não poderia operar o milagre que ele precisava, que a religião não podia gerar a salvação que a sua família necessitava, mas que Jesus Cristo, aquele cujo nome significa Deus Salvador, aquele Jesus podia salvar. E ele vai até o Senhor Jesus, não se importa com a multidão, não se importa com o que as pessoas iam falar, mas ele se prostra diante do Senhor, ele pede socorro ao Senhor, ele diz: Senhor, me socorre, a minha filha, Senhor, ela jaz terrivelmente enferma, terrivelmente doente. E o Senhor Jesus diz: eu irei e darei saúde para ela. E Jesus vai, e a caminho, naquele trajeto, naquele percurso, ali da beira do mar, ali em Cafarnaum, até o percurso que levaria à casa de Jairo, percorrendo ele acompanhado de grande multidão, chegam as pessoas que já vinham da sua casa. Algumas pessoas vindas da casa de Jairo, elas dizem para Jairo: não adianta mais, não adianta mais você crer, não adianta mais você buscar Jesus, porque a tua filha já está morta, agora não tem mais jeito, agora não há mais o que ser feito, não incomode mais o mestre, olha, não perca mais tempo, não incomode mais, porque nada mais se pode fazer pela tua filha. Mas quando Jairo recebe aquela notícia, você imagine um pai desesperado receber a notícia de que a sua filha, ela está morta, de que ele estava com socorro tão presente ali. Jesus, que tinha curado tantas pessoas, Jesus que tinha feito tantos milagres, estava bem ali, a caminho da sua casa, o médico por excelência, o médico dos médicos, Jesus Cristo. Mas a morte ceifou sua filha antes. Como foi covarde a morte. Jairo sentiu a sua alma ser rasgada, Jairo sentiu o seu coração ser transpassado. Eu imagino que ele vacilou, eu imagino que ele colocou a mão na cabeça, eu imagino que as lágrimas vieram aos seus olhos, eu imagino que ele sentiu uma dor profunda, e quando ele sentiu a dor profunda, quando a fé já dizia assim: desiste, quando alguém dizia assim: olha, não adianta mais crer, desiste dessa fé, essa fé agora não serve para nada. Aí nesse momento, no versículo 36, a palavra de Deus nos diz: mas Jesus, oh glória, quando existe fé, a palavra de Deus diz: mas Jesus. Mas Jesus. É impossível, Jairo, mas Jesus. É impossível a porta ser aberta, mas Jesus. É impossível essa doença, você foi desenganado pela medicina, essa doença não tem como, não há solução para ela, a tua causa não tem como mais ser resolvida, mas Jesus. Se tem fé, a palavra de Deus sentencia diferente. O mundo pode dizer: não tem mais jeito, mas se tem fé, a fé sentencia diferente. Mas
tem Jesus, mas Jesus vai entrar em cena por causa da fé, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Jesus, não é Jairo que ignorou as notícias, Jairo deu ouvido às notícias. Quem não deu ouvido às notícias foi Jesus, porque a palavra impossível Deus não escuta, a palavra não é possível Deus não contempla, porque para Deus tudo é possível. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, notícias terríveis, mas Jesus não ouviu aquelas notícias, ele apenas contemplou a fé que estava no coração de Jairo. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, é Jesus agora quem vai falar com Jairo, é Jesus agora quem tem uma notícia para dar a Jairo. Lhe trouxeram notícias terríveis, Jesus não ouviu aquelas notícias, e Jesus agora vai dar uma notícia para Jairo, porque havia fé. Jesus olha para Jairo, Jesus se volta para Jairo, mas não deu atenção, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Se tem fé, receba encorajamento. Quando tem fé, no meio do desespero, a fé produz o encorajamento, porque a fé nos liga ao Senhor Jesus, aquele para quem não há impossível. E o encorajou. E sabe qual foi o encorajamento que Jesus disse para Jairo, que Jesus promoveu na vida de Jairo? Ele disse: não temas. Senhor, mas ela morreu? Não temas. Senhor, a medicina já não podia fazer nada por ela mesma. Não temas. Senhor, eu vim te buscar e o Senhor até podia fazer alguma coisa, mas quem pode fazer alguma coisa agora que ela morreu? Jesus diz: não temas. Não temas. E ele diz: tão somente, só precisa uma coisa. Tão somente, só precisa uma coisa. Tão somente continue crendo, tão somente não cesse de crer, tão somente não cesse de acreditar, tão somente não deixa de esperar. O salmista lá no Salmo 40, primeiro diz: eu lancei sobre o Senhor, eu depositei no Senhor toda a minha esperança, eu esperei com paciência no Senhor, eu não cessei de esperar, a minha fé não cessou, a minha fé me fez continuar, a minha fé me fez prosseguir, a minha fé me fez não desistir. Tão somente depositei no Senhor toda a minha esperança, toda a minha confiança. E esse que espera, e esse que confia, provoca uma reação no céu. As notícias podem ser avassaladoras, mas essas notícias avassaladoras não chegam na presença de Deus. O que chega na presença de Deus é a fé do que espera, é aquele que espera. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que o olho não vê. Alguém diz: desiste, a situação diz: desiste, a situação diz: não tem mais jeito, é impossível. Mas a verdadeira fé, ela continua crendo, ela não vê por vista, ela não olha o que a vista tem a dizer, ela não escuta o que as notícias têm a falar, ela olha para o Deus Todo-Poderoso, ela se volta para o Senhor Todo-Poderoso. A palavra nos diz: corramos com paciência. Correr com paciência é a corrida do maratonista, é aquela corrida que o maratonista não se apressa muito, ela é paciente, mas ele vai ali firme, ele não desiste. Alguém vai perdendo fôlego na subida da ladeira, mas aquele que é maratonista, ele segura ali o ritmo, ele vai naquele ritmo controlado, ele tem um alvo para chegar, o cansaço não vai fazê-lo desistir, a sede não vai fazê-lo desistir. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando. Eu não posso desviar o olhar, esse olhando é aforal, não posso desviar o olhar para a esquerda, não posso desviar o olhar para a direita, olhando para Jesus Cristo. Eu preciso colocar os olhos em Jesus, eu preciso olhar para aquele que olha para mim, aquele que se voltava para Jairo e dizia: não temas, crê somente, não temas, continua crendo, não
temas, continua acreditando, não temas, continua esperando. Esperei com paciência no Senhor, olhando para Jesus, o autor. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Jairo naquela manhã, Jairo naquele dia, ele ouviu do Senhor esse encorajamento: não temas, tão somente continua crendo. Ela está morta, continua crendo. Ele é maior do que a morte, continua crendo. Ele é maior do que o noticiário, continua crendo. Ele é maior do que a crise, continua crendo. Ele é maior do que o desemprego, continua crendo. Para Deus não há impossível. Querido, a fé precisa ser contínua. A fé que agrada a Deus, a fé que vai te levar à presença do Senhor, é aquela fé que é contínua. Pode acontecer o que acontecer, a tempestade pode se levantar, a crise pode chegar, mas a fé continua viva, a fé continua presente, a fé não desiste, a fé se apega com o Senhor, a fé se agarra com o Senhor, e você se agarra com a fé. Continua crendo. A fé, segundo a palavra de Deus, ela é a fé que não pode ser interrompida. Mas essa fé também é exclusiva, essa fé unicamente em Deus. Essa fé, ela não divide a sua confiança com outras coisas. Algumas pessoas confiam em Deus, mas também confiam em outras coisas. A fé que agrada a Deus, a fé segundo a palavra de Deus, é uma fé exclusiva no Senhor. Eu creio, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu confio somente no Senhor. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor no Salmo 20, versículo de número 7. Eu vou ler para você a palavra. Diz assim: alguns confiam em carros, como eu estava citando aqui, e outros em cavalos. Imagine confiar em carro e confiar em cavalos. Mas nós, tem um mais. Quando tem fé é diferente, tem um mais. A fé coloca um mais. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O versículo 8 declara: eles vacilam e caem. Essas coisas nas quais as pessoas colocam sua fé. Eu me lembro do Titanic, quando alguém diz: esse navio não afunda. Esse navio é o máximo em tecnologia, é o máximo em engenharia, é o máximo no engenho humano. Esse navio não afunda. E alguém teve a ousadia de dizer: nem Deus afunda o Titanic. E as pessoas fizeram aquela travessia pelo Mar do Norte, nas águas gélidas do Mar do Norte, ignorando os icebergs, ignorando os perigos do caminho, porque eles confiavam no navio, eles confiavam no aço, eles confiavam no engenho humano, eles confiavam naquilo que eles podiam fazer. Mas um simples iceberg veio de encontro ao Titanic, não deu tempo de desviar, e aquele simples iceberg, a água gelada, passou pelo Titanic, passando pelos rebites do Titanic, arrancou aqueles rebites de aço, e a água invadiu o navio, e aquele navio veio a afundar, e muitos pereceram. Essas coisas nas quais os homens colocam sua confiança, diz o salmista, essas coisas vacilam, essas coisas caem. Nós, porém, quando tem fé, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé diante das circunstâncias, diante das notícias adversas. Ele diz: nós nos levantamos por causa da fé, e nós ficamos de pé por causa da fé. Não somos abatidos porque temos uma fé viva, uma fé exclusiva, mas não é nas coisas. Quem confia nas coisas, quando a bolsa desaba, o governo entra em crise, a economia entra em crise, as empresas entram em crise, os bancos quebram, o sistema mundial entra em abalo, fica perplexo, mas nós ficamos
ficamos de pé. O versículo 9 diz: Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos no dia em que a ti clamamos, porque é no Senhor, somente no Senhor, que nós depositamos a nossa confiança. A fé segundo a palavra de Deus, essa fé é exclusiva em Deus. Aprende nessa manhã a ter uma fé que não pode ser interrompida. Segundo, a ter uma fé que ela é exclusiva no Senhor. A outra coisa que eu quero te trazer para que você aprenda acerca da verdadeira fé, da fé que te permite essa aproximação de Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui diz: porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer. Mas que fé é essa? Segundo a palavra, essa fé não pode ser interrompida. Segundo a palavra, essa fé é exclusiva. Eu não confio em Deus e em ídolos. Eu não confio em Deus e em recursos humanos. Eu não confio em Deus e em outras coisas. Eu confio somente no Senhor. A minha confiança está somente no Senhor. É para Ele que eu me volto. É nele que eu deposito toda a minha esperança. Esperei com paciência no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aí o versículo diz: confia nele. O verso do Salmo: confia nele, entrega e confia. E ele trabalha, e ele vai agir, e ele opera maravilhas. Mas o meu caminho está abalado, entrega ao Senhor. Mas o meu casamento está estraçalhado, entrega ao Senhor. Mas a minha vida está tudo dando errado, entrega esta vida ao Senhor. Olha, não tem mais jeito para a minha saúde, eu fui desenganado, eu só tenho alguns meses de vida. Entrega ao Senhor, coloca na mão do Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Aí o texto, no adiante, eu quero dizer para você que a fé segundo a Bíblia é uma fé firme. É uma fé firme. Aquilo que é firme não pode ser abalado. Aquilo que é firme não treme, não estremece. E eu quero aqui te mostrar que essa firmeza tem dois aspectos nessa firmeza que eu quero dividir com você. Primeiro, a fé que é firme, ela não muda, ela é imutável. Ela não perde as suas propriedades. Outro dia, ministrando acerca da fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente descobriu que a mostarda, ela tem uma propriedade, ela não pode ser alterada, ela não pode ser hibridada. A tecnologia, a biologia, a genética consegue alterar outros alimentos, outras hortaliças, mas a mostarda não pode ser hibridada, ela é genuína. A verdadeira fé, a fé que é firme, ela é uma fé que não se contamina, ela é uma fé que é imutável. E eu quero que você contemple comigo aqui a palavra, segundo Crônicas, vou ler para você no capítulo 20, no versículo 20, quando Josafá tinha uma grande crise para enfrentar, havia uma confederação de inimigos que subiam contra Jerusalém, que vinham destruir Jerusalém, e estava Jerusalém em grande crise, e Josafá estava buscando a face do Senhor, tendo reunido todo Israel em Jerusalém para buscar o Senhor em jejum, em oração, se colocando diante do Senhor no meio daquela crise. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20, nos diz a palavra do Senhor: no outro dia, ao romper da aurora, logo cedo de manhã, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Iavé, o Senhor vosso Deus. Veja, ele diz: creia sem sombra de dúvida. Creia, mas creia com inteireza de coração. Creia sem duvidar. Você conhece o Deus Todo-Poderoso?
Você conhece o Deus Todo-Poderoso. Se você conheceu o Deus Todo-Poderoso, você jamais vai duvidar daquilo que Ele pode fazer. Você jamais vai duvidar daquilo que Ele pode realizar na tua vida, daquilo que Ele pode realizar na tua história, daquilo que Ele pode realizar em tua causa. Se você conheceu o Deus Todo-Poderoso, se você conheceu o seu caráter, toda dúvida sai, porque você de fato entendeu quem é o teu Deus. É por isso que ele diz: crede, Israel, no meio desta guerra, ouvi-me, ó moradores de Jerusalém, crede, mas sem sombra de dúvidas no Senhor vosso Deus. E ele diz, se você crê dessa forma, ele diz: e estareis sempre. Olha como Deus é tremendo. E estareis sempre, hoje e amanhã e depois de amanhã. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. Nele não tem mudança, nele não tem sombra de variação. As promessas humanas mudam, as leis humanas mudam, os valores humanos mudam, a moda humana é alterada, a cultura humana vai mudando, os contratos humanos vão sendo renegociados e alterados, mas no Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, de eternidade a eternidade. Nele não haverá jamais mudança. Ele declara na sua palavra: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Ele é o Deus imutável. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a sua palavra também não muda. Ele não pode mudar, ele não vai de encontro à sua própria natureza. Por isso, Josafá pode dizer: se você crê no Senhor sem sombra de dúvida, estareis sempre, sempre, sempre seguros. Confiai na palavra do Senhor e sereis bem-sucedidos. Essa é a fé que é imutável. Por que ela tem que ser imutável? Porque ela crê em um Deus que é imutável. Ela crê em um Deus que não muda. Então eu posso continuar crendo. Aquilo que Deus disse está dito. Aquilo que Deus falou, falado está, não vai ser mudado. Ele não muda o seu propósito. Ele não muda o seu amor. Ele não muda o seu agir. O homem é quem muda. O homem é que tenta fazer mudanças. O homem é que tenta adaptar a Deus a ele, mas Deus, ele é quem Deus é. É o homem que precisa se adaptar a Deus, porque é Deus quem não muda, é Deus quem não é alterado. Ele é para sempre. Confia no Senhor, confia sem sombra de dúvida e sempre, sempre estareis seguros, estareis de pé e sereis pelo Senhor abençoados e sereis bem-sucedidos. Essa fé que é firme e que tem esse aspecto, essa característica de ser imutável. Veja, Marcos 11, 23, ainda vendo esse aspecto da imutabilidade da verdadeira fé. Diz aqui: e com toda certeza. Marcos 11, 23, e com toda certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, veja que o monte é algo desafiador, é algo grande, é um monte, é elevado, é maior do que quem está diante do monte. Pessoas que se aproximam dos montes e das muralhas e dos gigantes, elas são forçadas a olhar para cima, não é? E quanto mais elas olham para cima, para a altura do monte, para a altura da muralha, para a altura do gigante, mas elas se sentem pequenas, mas elas se sentem diminuídas, porque o monte é muito elevado, a muralha é muito elevada, o gigante é muito grande. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: e com toda certeza, eu vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar a este monte, por alto que seja, levanta-te. Imagine mandar um monte se levantar. Levanta-te, é uma prosopopeia, né? Mandando um monte ter aspecto de quem está vivo. Levanta-te e lança-te. Não é só o monte se levantar, não. É o monte mergulhar, se lançar, pular. Está mandando o monte pular.
Será que o monte pode pular? Levanta-te e lança-te no mar. Você vai olhar para o monte na perspectiva humana, você vai dizer, o monte não se levanta, muito menos pode pular, mas essa é a perspectiva de quem olha de baixo para cima, para o tamanho do monte. Agora eu quero que você olhe na perspectiva de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta o Altíssimo, para quem os moradores da terra são como gafanhotos, são como formiguinhas. Olha na perspectiva do Deus Altíssimo, aquele que faz da terra estrado para os seus pés. Vê o tamanho do monte, mas é o Monte Everest, mais de 8 mil metros, mais de 8 quilômetros subindo. Olha na perspectiva do Todo-Poderoso. Na perspectiva dele o monte não só se levanta, o monte não só pode pular, não só pode saltitar, não só pode mergulhar. O monte para Deus não é nada. Olha na perspectiva do Senhor. É por isso que o Senhor diz, levanta-te. Se qualquer pessoa ordenar a este monte, ele diz, eu te asseguro, eu te garanto, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, ou seja, fé que não duvida, fé que não é mutável, mas uma fé que não duvida, fé no Senhor Todo-Poderoso, que entende quem é o Senhor e que olha para o monte, que olha para a muralha, que olha para o gigante, na perspectiva do Deus Todo-Poderoso, com o olhar do Deus Todo-Poderoso, e não houver dúvida em seu coração. Mas, quando tem fé, tem o mais, né? Mas, crê que se realizará o que se pede, assim lhe será feito, assim acontecerá, assim Deus fará, assim, veja a palavra, assim lhe será feito. Quando você crer, não é você que vai mover o monte, lhe será feito. Alguém vai fazer para você. Quem é que vai fazer isso para você? O Deus Todo-Poderoso em quem você tem confiado. Quem é que vai abrir a porta do impossível? Vão te abrir a porta. Quem é que vai te abrir a porta? O Deus Todo-Poderoso que vai adiante de você. Ele vai abrir a porta. Quem é que vai operar o milagre da cura na minha vida? O Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que cura de toda e qualquer enfermidade. Quem é que vai restaurar a minha vida? O Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para restaurar a tua vida. Para Ele não há causa perdida. A fé, a verdadeira fé, vai guardando no teu coração, é aquela fé que não se abala, é aquela fé que não é interrompida. Notícias não fazem a tua fé mudar, notícias não fazem a tua caminhada ser alterada, você continua crendo, continue crendo. A fé verdadeira, segundo a palavra, ela é exclusiva em Deus, você não divide essa fé com outras coisas, mas você crê somente no Senhor, e esta fé, ela é firme, ela não é mudada, ela não tem sombra, ela não tem dúvida, ela não duvida, porque ela confia no Senhor, porque ela olha na perspectiva do Senhor, e quando a gente olha na perspectiva do Senhor, a gente não duvida, oh glória, a gente sabe que Ele é o Deus do impossível, a gente sabe que Ele ordena e os montes saltam, a gente sabe que Ele ordena e os montes mergulham, a gente sabe que Ele ordena e as estrelas escutam e vêm atender o seu chamado. A gente sabe que Ele ordena e todas as coisas lhe são sujeitas, porque Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. O último aspecto acerca da fé firme que eu quero dividir com você é que essa fé, ela tem a característica de ser consistente. Ou seja, ela não é como aquele terreno movediço, que quando você pisa, afunda, tenta sair e não consegue. A fé, segundo a palavra de Deus, a fé que vai te levar, que vai te aproximar de Deus, essa fé que é firme, essa fé que é imutável, essa fé que é exclusiva, essa fé que é constante, que não duvida, essa fé, ela é consistente. E eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz a palavra: todavia, veja o que escreve Tiago, todavia, peça com fé. E Tiago está dizendo como obter na oração. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê
com reservas. Será que vai acontecer? Será mesmo que Deus pode me curar? Será que Jesus pode mesmo mudar a minha vida? Será que Ele pode me fazer uma nova criatura? Será que Deus pode realmente me libertar do vício? Será que Deus pode realmente me libertar do cigarro, da droga? Será que Ele pode me libertar da prostituição? Será que Deus pode mesmo salvar a minha família? Será que Deus pode mesmo me tirar da situação em que eu estou, desta prisão? Será que Deus pode realmente me tirar da miserabilidade em que está a minha situação, a minha vida? Será mesmo que Deus pode fazer alguma coisa? Tiago está dizendo que a forma de crer é sem dúvida. Ele diz, pois quem crê com reservas, quem crê com o pé atrás. Não dá para você dar o passo de fé com o pé atrás. Para dar o passo de fé, tem que o pé ir para frente. Aquele que crê com reserva não consegue dar o passo, porque o pé fica para trás. Ele diz, aquele que crer, mas que crê com reservas, pois quem crê com reservas, ele diz, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Olha que coisa inconstante é a onda do mar. Quebra na praia, balança para lá, balança para cá. Esta fé, ela não é a fé que vai te aproximar do Senhor. Tiago diz, não imagine tal pessoa, que assim receberá coisa alguma do Senhor. Veja, não se recebe nada do Senhor com esta fé que parece as ondas do mar. Ele diz no versículo 8, pois é vacilante, não seja vacilão na fé. Aleluia, guarda no teu coração aí, recebe aí. Não seja vacilão na fé, pois é vacilante. Deus não vacila, Deus não oscila, Deus não é inconstante, Ele é para todo sempre. E a fé inconstante, ela não consegue se aproximar de Deus, ela não se parece com Deus, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Será que eu quero? É aquela pessoa que inclusive nem sabe o que quer. O que é que eu peço mesmo a Deus? Será que eu quero? Será que eu não quero? Bem me quer, mal me quer. Será que eu vou? Será que eu não vou? Oh, glória! É inconstante, é vacilante em todos os seus caminhos. Aí Tiago diz, pois é vacilante, não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor. A palavra de Deus nos diz acerca de imaginar que o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de fazer muito mais e além do que pedimos e do que imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Querido, querida, a fé segundo a palavra de Deus, ela é ininterrupta. A fé segundo a palavra de Deus, ela é exclusiva no Senhor. A fé segundo a palavra de Deus, ela é firme. E sendo firme, ela é imutável. E sendo firme, ela é consistente. Oh, glória a Deus! Em verdade, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, você quer se aproximar do Senhor? Eu te convido agora a se aproximar do Senhor com esta fé viva, com esta fé verdadeira, com esta fé firme, com essa fé imutável, com essa fé consistente, com essa fé que é exclusiva do Senhor. Eu te convido a se aproximar do Senhor nessa hora. Oh, glória! Dependendo exclusivamente dEle, se aproxime do Senhor. Portanto, para qualquer pessoa que dEle se aproxima, é indispensável crer. Você crê no Senhor? Crê que Ele é real? A palavra diz, crê que Ele é real e que recompensa. Ele não só é real, mas Ele pode fazer. Ele não só é real, mas Ele pode te salvar. Ele não só é real, mas Ele pode resolver o teu problema. Ele não só é real, mas Ele pode transformar a tua vida. Ele não só é real, mas Ele tem vida e vida em abundância para você. Ele não só é real, mas Ele te ama com amor indelével, com amor inefável. E Ele prova o seu amor para com a tua alma, o seu amor para com a tua vida, porque Ele pegou o Filho dEle e colocou lá na cruz por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, Ele não te exclui, toda aquela, Ele te ama,
que nele crê, mas é preciso crer nele, é preciso confiar nele, é preciso colocar a tua vida nas mãos dele, e esse é um passo de fé. Entregar a vida a ele implica em um passo de fé, implica em um passo de confiança. Lembra da noiva, a noiva que o noivo faz aquele pedido de casamento, ela vai ter que pensar, ela vai dizer: eu vou deixar a casa do meu pai, eu vou deixar a minha família, eu vou deixar a vida que eu tenho vivido, do jeito que eu vivo, para viver com essa pessoa que fala que me ama, essa pessoa que fala que quer viver ao meu lado, essa pessoa que diz que eu posso confiar nela, que vai ser fiel a mim, essa pessoa que diz que vai acordar e dormir comigo, que vai ser um provedor da minha casa, que vai cuidar dos nossos filhos, essa pessoa que não vai me trair. Eu vou viver a vida agora com essa pessoa, eu vou deixar a casa da mamãe e a casa do papai para viver com essa pessoa, para que uma jovem, para que uma noiva, ela aceite a proposta de casamento. Ela precisa estar disposta, ela precisa amar aquela pessoa e ela precisa confiar naquela pessoa. Ela precisa dar um passo de fé. É por isso que na igreja tem aquele corredor, e no dia do casamento, o noivo ele chega primeiro, ele fica lá no altar, porque é ele quem está desposando a moça, é ele quem está desposando aquela jovem, é ele quem está, portanto, lá no altar esperando ela. Será que ela vem? Será que ela vai confiar na proposta que eu fiz a ela? Eu fiz uma proposta para que ela viva comigo, eu fiz uma proposta para que eu cuide dela, eu fiz uma proposta para que ela more onde eu vou morar, ela durma aonde eu vou dormir, eu fiz uma proposta para que eu possa prover a sua vida, para que eu possa lhe proporcionar felicidade, alegria, paz, segurança, proteção, para que eu possa com ela formar uma família. O noivo está ali, o noivo é Jesus. Imagine, Jesus é o noivo e ele está te esperando lá no altar. Será que a noiva virá? Será que você aceita? Será que você confia na proposta do Senhor? É preciso crer. Deus te amou de tal maneira, o noivo te ama. Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para você, para ser o teu marido. E a palavra diz: para que todo aquele que nele crer, mediante a fé, não pereça, porque fora dele não há salvação, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está bem ali esperando você. Aí de repente a noiva acredita, a noiva confia, a noiva ama, e ela pode dizer, como diz Cantares: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aí ela vem até a igreja, ela entra pela porta, a igreja fica de pé, alguém começa a tocar uma marcha nupcial e a noiva começa a entrar, ela começa a percorrer o corredor, ela está deixando a vida antiga para viver uma vida nova, ela está até mudando de nome, ela vai ter o seu nome escrito de uma forma diferente lá no livro da vida do Cordeiro. Ele vai te dar um novo nome, um nome que ninguém conhece a não ser ele. E quando você se encontra com ele, quando a noiva se encontra com ele e olha ele nos olhos, ela faz a entrega da sua vida. Ela diz: a partir de hoje eu sou tua, eu pertenço a ti, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a vir ao Senhor, a se aproximar do Senhor com uma fé viva e entregar a tua vida para ele. Só Cristo pode salvar. Aqui na terra, um outro nome dado no mar. Faz a tua entrega. Escreva no chat: eu quero me aproximar de Deus. Eu quero fazer a entrega da minha vida ao Senhor. Eu quero viver uma vida abundante. Vem à presença do Senhor. Você que está afastado do Senhor, você que conhece ao Senhor, mas se afastou do Senhor, confia no Senhor e torna a casa do Pai
torna a presença do Senhor. Ele te chama, vem. Ele te espera, vem. Deposita nele a tua confiança nessa manhã, porque ele veio para te salvar, ele veio para te buscar e ele veio para te redimir. Também quero te convidar, você que tem uma causa, você que tem um problema, você que nessa manhã necessita de um milagre da parte de Deus. Ele é o Deus do impossível. Para Deus não há impossível. Você pode até estar sentenciado à morte, você pode ter sido desenganado ou desenganada, mas eu quero te dizer que para Deus não há impossível. E eu quero te convidar agora a orar comigo, a se colocar diante do Senhor, a depositar no Senhor a tua confiança, a depositar no Senhor a tua esperança. Ele vai ouvir o teu clamor. Oh glória! Se coloque diante do Senhor agora. Ah, mas o meu caso é muito difícil. Para Deus não existe difícil. Mas o meu caso é impossível. Para Deus não há impossível. Não temas. Foi o que o Senhor disse a Jairo. Não temas, crê somente. Continue crendo. Creia no Senhor. Creia sem sombra de dúvida. Creia sem abalo. Deixa que o mundo se abale, mas a tua fé, que ela não se abale, mas creia naquele que não pode ser abalado. Creia no Deus Todo-Poderoso. Ore comigo nesse momento. Pai.